Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos fazer a lição de hoje e a de ontem. Lamentavelmente, ontem, mais uma vez, não consegui. Eu peço que vocês orem por mim, por essa causa, porque não está fácil. Mas são coisas que eu tenho que resolver e eu espero em Deus que eu consiga resolver e que na próxima semana, para a honra e glória de Deus, a gente consiga fazer os estudos diariamente. Mas hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a lição de ontem que falou sobre a advertência contra a idolatria. Paulo estava falando com muita força, de uma forma muito enérgica, em relação aos animais que eram sacrificados aos ídolos. E por que isso? Paulo estava advertindo que se a pessoa comprasse uma carne que vendesse no açougue, que aquela carne fosse sacrificada a um ídolo, ela fosse levada para casa e fosse ingerida em casa, não teria problema algum, uma vez que ele descreve que o ídolo nada é. Porém, se você se alimentar dela no tempo pagão, aí envolve uma outra situação. Você está em um ambiente onde envolve adoração. E aquele animal que foi sacrificado ao ídolo, ele tinha uma oferenda a ser feita, ele tinha um propósito a ser feito. Então, uma vez que a pessoa comesse aquele animal ali dentro, estava participando dos cultos idolátricos que estavam consistindo ali em Corinto, onde Paulo está falando. E é uma coisa que me chama a atenção. Com exceção de Afrodite, pelo menos é uma relação que eu vi aqui, a Afrodite, ela era, as suas oferendas envolviam a pomba, era um animal limpo, que era oferecido pelo próprio povo de Deus, como também uma cabra. Mas ela especificamente cita também aqui, de acordo com os animais que eram oferecidos aos ídolos, o porco. Então, se de fato essa fonte tiver veracidade, então o porco seria o único animal dentro desse panteão de deuses de Coríntio que não deveria ser alimentado nem em casa, nem no templo, nem em lugar algum. Porque, de acordo com Levítico capítulo 11, o porco é um animal imundo. Mas só para vocês terem uma ideia, olha, Zeus, ele era reverenciado e adorado através de um sacrifício de um touro ou uma cabra, ou um novilho, podemos dizer assim. Né? Isso eram animais limpos. Hera, outro deus, era também adorado com um sacrifício de uma vaca. Atena era uma vaca ou uma cabra. Apolo, ele era um bode, uma ovelha ou um touro. Ártemis era uma corça, animais também que era oferecido diante do altar de Deus. A Dionísio, um bode, um cabrito. Poseidon, touro. Aí, entre dois animais imundos, seria o cavalo e o javali. O javali, como você sabe, é uma raça ou um tipo de um porco. Mas, no geral, a maioria deles, todos eram animais limpos. Então, se uma pessoa comprasse um animal daquele que foi sacrificado no açougue e levasse para comer em casa, ele chega a descrever o ídolo nada é. Mas a advertência de Paulo aqui contra a idolatria é que não houvesse nenhum tipo de interesse em participar desses cultos. Há um texto, irmãos, no livro de Êxodo, e eu acho que é o capítulo 34 ou é o capítulo 36. Deixa eu ler esse texto aqui para esclarecer um pouco esse ponto para vocês. Êxodo capítulo 34. Deixa me ver aqui. Ou é o 36? Eu acredito que seja o 34. Eu não achei o texto aqui, mas Moisés dá uma advertência para que a pessoa não aceitasse nenhum tipo de não aceitasse nenhum tipo de alimento que envolvesse uma adoração a um ídolo. Isso quer dizer lá mesmo, num ambiente de adoração. É uma pena que eu não separei esse texto, eu devia ter separado ele anteriormente para poder passar para vocês. Mas eu sei que Moisés fala isso em Êxodo, e ele descreve: e você não vá e adore aos seus deuses, ou seja, não se envolva na idolatria, não participe desses cultos onde envolve animais sacrificados. É uma pena que eu não separei esse texto e eu não encontrei. Espero em Deus que eu consiga lembrar para falar sobre ele. Mas ele chega a dizer: e você, quando for, não aceite os seus cultos, suas oferendas, e não se alimente dos seus alimentos. Ele chega dessa descrição. Eu achava que fosse em Êxodo 36, mas enfim, acabei não encontrando. Mas ele dá essa advertência sim. E como Paulo fala muito sobre essa questão, então uma vez que você é levado para, você
leva esse animal, uma vaca, uma pomba ou algum outro animal que era limpo, ele poderia ser levado, embora tivesse sido oferecido, mas ali no templo não deveria ser feito. Na quinta-feira, rapidamente, vencendo a idolatria. Aqui, o autor da lição, ele faz menção sobre aquele jovem rico, e isso aqui eu achei bem interessante. A expressão que ele fala aqui, em Marcos capítulo 10, o verso 17 a 22, depois ele vai para Marcos também capítulo 12, 28 a 31, no primeiro momento ele fala do jovem rico, quando ele fala assim, bom mestre, que farei para entrar na vida eterna? Aí Jesus fala assim, vocês ouviram o que é que diz, né? Guarda os mandamentos. Nesse termo, nessa expressão, guarda os mandamentos, Jesus queria que ele demonstrasse, que ele tivesse a consciência de que ele não guardava os mandamentos em si. Lembrando que o que ele fala que obedecia, quando Jesus cita ali ele cita 5 dos 6 mandamentos da segunda tábua, um mandamento Jesus não cita, que é não cobiçarás nada do teu próximo. Mas ele sendo rico, o que ele iria cobiçar se ele tinha tudo? Logo, esse princípio para ele não tinha relevância. Jesus falou de mandamentos que eram de acordo com ele, ou seja, não mate ninguém para obter riqueza, não traia ninguém para obter lucro. E aí ele fala não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, isso tudo ele cita. Mas nenhum mandamento da primeira tábua ele não cita. Quando ele responde que tinha feito isso desde sua infância, e o texto fala assim, desde minha meninice, agora Jesus faz menção a um único ponto do qual ele não observava. E aqui, no capítulo 10 e o verso 21, na tradução NVT diz assim, com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha que coisa interessante. Jesus coloca aqui uma aplicação que me chama muita atenção. Ele garante o reino se ele fizer aquela obra. Lembrando, essas obras que ele pede para que faça não são meritórias para a salvação, mas são obras geradas pelo Espírito Santo, como está em Efésios 2, verso 10. Pois nós somos feitura sua, salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Ele receberia a salvação que ele tiver recebido lhe garantia um lugar em seu reino, e ele, ao manifestar que tinha de fato um lugar no reino de Deus, ele agora iria dar tudo aquilo que tinha aos pobres. E em seguida, depois da garantia do reino, ele seguiria a Cristo, com a certeza de sua vitória, porque agora o seu processo seria uma caminhada com Cristo, envolvendo a santificação e a mudança de algo, mas o crucial era esse ponto aqui. Aí o texto fala, ao ouvir isso, o homem ficou desapontado. Tem traduções que ele fala assim, que ele saiu triste e foi embora porque possuía muitos bens. Aqui fala duas coisas, desapontado e triste, na tradução NVT, no capítulo 10 de Marcos e o verso 22. Qual era a idolatria daquele homem naquele momento? Eram suas riquezas. Ele poderia amar os seus pais, ele poderia não matar ninguém, ele poderia não roubar nada de ninguém, não trair a esposa, mas ele não tinha o primeiro e o segundo mandamento em pauta. Jesus não fala para ele desses mandamentos, mas na prática ele mostra transgressão a ele. O primeiro mandamento fala, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo é, não farás para ti imagem de escultura. Ele criou uma imagem em seu coração daquilo que para ele era o mais importante, a saber, as suas riquezas. E por possuir aquilo que infelizmente possuía o seu coração, ele não se deu conta. Eu já ouvi um comentário, eu não posso dizer a fonte, se é verdade ou se não é, que quando chegou o ano 70, esse jovem rico perdeu tudo que tinha. Todos os seus bens foram de fato levados pelos romanos, destruído, e até então a vida dele foi ceifada. Mas isso aí é só uma questão que eu ouvi falar, né? Jesus chegou a dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não fareis isso, quer dizer, ouviu o que foi dito, mas não o que tinha sido de fato embasado como escrito. Isso que eu estou falando para vocês, caberia também aqui nesse sentido, de que isso foi algo que eu ouvi, que o fim daquele jovem não foi benéfico. Em suma, ele não venceu a idolatria, mas a idolatria o venceu. E aí me chama a atenção, cada um de nós podemos ter um ídolo. Não precisa ser um jogador de futebol, não precisa ser riquezas, bens, mas é algo dentro de você. Aquilo que, na verdade, você coloca como uma prioridade e não mexe naquilo por nada.
aquilo lhe coloca em uma situação de neutralidade, aquilo pode lhe causar dano e lhe impedir de adorar a Deus em espírito e em verdade, e isso pode comprometer, e essa idolatria, esse ídolo que é criado por nós mesmos, pode causar dano à nossa vida espiritual, nos levando a uma ruína total. Uma coisa, irmãos, eu fico certo. Peça todos os dias a Deus discernimento, direcionamento, para que Ele guie a sua vida conforme a vontade do Pai Celestial. E não permita com que venhamos criar nenhum Deus em nosso próprio ser. Quer seja uma roupa, quer seja um determinado lugar, ou o que quer que seja. Tudo aquilo que consome o nosso tempo e nosso dinheiro pode se tornar um ídolo. Então devemos ter cuidado para que essas coisas não venham se assenhorar de nós e nos faça de nós presas suas, porque por trás disso, com certeza, está a mão perniciosa de Satanás. Que nós, portanto, possamos pedir a Deus discernimento e nos ajuda a nos conhecer para que possamos evitar aquilo que vai causar ruína para esta vida e a vida futura. Foi o que aconteceu com aquele jovem rico. Ele se entesourou com os bens que tinha. Depois os bens não lhe trouxeram satisfação e nem providência quando veio a calamidade. Diante disso, peçamos a Deus direcionamento acima de tudo e que Ele faça com que nós coloquemos como prioridade a Sua palavra, fazendo com que ela seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pelas orientações e suplicamos humildemente. Nos ajuda a sabermos administrar bem o tempo que nos deste, pois o tempo pertence ao Senhor. Que o Senhor nos conceda neste dia a Tua santa paz, perdoe os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a enxergar os nossos ídolos internos, para que, ao enxergá-lo, possamos abandoná-los e ter mais satisfação e liberdade para Te adorar em espírito e em verdade. E pedimos essas bênçãos com perdão dos pecados, com a intervenção do Teu Santo e Bom Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia e até a lição 6 na próxima semana, se Deus quiser. Até logo.